Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez a este espaço aqui nas plataformas do Grupo A Hora, onde a gente sempre abre esta conversa, esse bate-papo, lhe convidando para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar o sininho das notificações, assim você recebe a notificação e pode acompanhar conosco. Tanto este espaço, nas segundas à noite, o espaço das quartas à noite do programa A Hora Esportes com os Zic Nights, que também na FM 102.9, a Rádio A Hora, e obviamente aos fins de semana, os jogos do Amador com imagens aqui nas plataformas do Grupo A Hora, sempre em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 120 anos. O seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Lojas Sertel, quer renovar sua casa com estilo e muita economia? Chegou o feirão de imóveis Capesberg nas lojas Sertel. E atenção, é só até o dia 31 de agosto. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente, a clínica do Dr. Bruno Fir. Acompanhamento médico estruturado e individualizado para a sua saúde. Girando Sol, cuidamos de cada momento do seu dia. Univale, sede de atender bem. Revenda Ambev. A cada gole uma experiência única. Móveis União Planejados. Há 30 anos entrega o melhor em móveis planejados. Contate através das redes sociais, @Móveis União Planejados. Arena Esportes e Lazer. Futebol Society, beach tênis, vôlei e futevôlei. Locação de quadras, churrasqueiras, copa e cozinha. Arena Esportes e Lazer, na Avenida Amazonas 2549, no Universitário, em Lajeado. O campo é muito bom, suporta até o futebol da nossa equipe do Grupo A Hora. Jogamos lá todas as terças. Altec Oficina Multimarcas, precisando de manutenção para o seu carro? Na Altec Oficina Multimarcas você encontra atendimento de confiança, profissionais qualificados e serviços para diversas marcas e modelos. Altec Oficina Multimarcas, há 12 anos no mercado, cuidando do seu veículo e cuidando de você. São os nossos parceiros. Eu, Joilson Pereira e Zic Nights, que recebemos hoje aqui o Daniel Giovanella para a gente conversar sobre muito futebol. É isso, Zic? Exatamente. E a gente, nesse espaço, a gente contou bastante sobre reconstrução e eu gosto de falar sobre esse assunto. Porque antes nós falávamos sobre o regional, sobre todo o processo que é entrar com os 22 jogadores em campo no fim de semana, 11 de cada equipe, tem um trabalho comunitário, tem um trabalho e muitas vezes de reconstrução. O Vale passou por muitas tragédias nos últimos anos e o Penharol, aqui do Morro 25 Lajeado, foi um dos clubes que foi bastante afetado, Joilson. Para isso o Dani está aqui. Dá para se dizer agora, né, Dani, que após a estreia nesse domingo ontem na categoria veterano, tá tudo ok, tá tudo organizado, a enchente ficou no passado. Como é que tu tá? Boa tarde, Zic, tudo bem? Os ouvintes aí? Cara, dá pra dizer que tá passando cansaço. Na verdade, o cara não dorme, né? É complicado. Até a estreia foi bem complicado. Mas aliviado agora. Nesses 2 anos, foram processos que vocês nunca deixaram o futebol de lado, né? A enchente veio em maio de 2024, destruiu praticamente toda a sede de vocês e desde lá, vocês sempre batalhando, jogaram o Regional 2024 na sede do Primavera, o ano passado na sede do Primavera. Como é que foi esse sentimento ontem de voltar a pisar dentro do gramado e participar de uma partida de futebol dentro da tua comunidade? Cara, é difícil o cara falar, às vezes até na própria resenha do vestiário ali a gente fala, né? Nós temos muitas fotos do antes e depois, porque não tem como, foi uma coisa marcante mesmo, né? Destruiu, na verdade, a nossa sede, onde nós jogávamos dentro do bairro. Até agradecer o Primavera aí que cedeu 2 anos o campo para nós, lá fomos muito bem atendidos. Tenho certeza que se dasse o 3º ano nós ia para lá de novo, ia ser bem atendido, mas, cara, é gratificante. De tudo que nós passamos, tudo que nós fizemos, que a gente sabe que foi difícil, tem muita coisa fazendo e vamos fazer, mas, cara, é muito gratificante ver aquele povo ontem lá, bastante gente olhando o jogo e tu olhar e tu saber que tu proporcionou aquilo ali. Claro, tem mais gente envolvida, né? Mas é muito gratificante. Talvez até mais que um título. Ou é um título, né? É um título, praticamente. E Dani, uma questão, como o Zic disse, a gente viu agora há pouco aqui as fotos, né? E a gente pode disponibilizar isso também depois na live. Uma sede que foi praticamente destruída. Tá no tapete, as fotos que tu mostrou foi de ontem, né? Foi desse final de semana. Ontem. Tá um tapete. O que fazer para recuperar um gramado assim? Porque quando vem enchente, não vem só lama, vem detritos, vem poluição, vem uma série de questões que acaba matando a vegetação. Como é que foi o trabalho para reconstruir de fato esse campo? Cara, foi bem difícil mesmo. Na verdade, a minha própria esposa, quando aconteceu tudo isso, que eu sou um cara que vivo futebol, jogo por tudo, aí a gente tem muitos conhecidos, né? Mas ela dizia, Dani, eu acho que é hora de abandonar. É mais fácil, olha como é que tá lá. Daí nós em casa, porque a gente tem uma parceira também, então a gente comenta sobre isso, né? É o final de semana. E eu disse, não, eu não vou abandonar, até porque alguém tem que puxar a frente, então vamos tentar. Se não der, nós paramos por aí, mas, cara, dificilmente mesmo.
Aí entramos em contato com a Annelise na prefeitura, não tinha mais grama, ela disse, Daniel, não podemos botar tudo por causa de verbas, enfim. Deus, Annelise, dá um apoio para nós, manda material que nós vamos fazer. E, cara, nós passamos algum final de semana lá com carrinho. Foi vocês inchado. mesmos quem fizeram? Quem levaram tudo isso para recuperar, fazer nós aquela e uma parte a prefeitura ajudou. Com as leivas a prefeitura ajudou, né? Mas o restante, tudo braçal. Sim, tanto tem que ao preparar, lodo, não é só jogar a leiva por cima, né? o campo ali. E hoje, cara, não vou te dizer um dos melhores que tem por aí, mas o gramado tá impecável. E, cara, olhando assim, tu falou que foi tudo no braçal. Tu tem uma ideia de quantos carrinhos de mão vocês tiraram para fora? Cara, nos vestiários nossos são subterrâneos, são vestiários bem grandes. Até tem as fotos ali. Eu acredito que uns 60 centímetros de lodo, claro, depois que seca ele fica uma areia fina, né? Uhum. Mas como nós não tinha por onde tirar, nós abrimos um buraco na parede e ali era a saída do carrinho de mão e pá, eu acredito que uns 4 caminhões de terra, alguma coisa assim. Algum final de semana nós entrava às 6, 7 horas da manhã, fazia um galeto ali no rachão entre nós e à noite parava e no dia de novo. Foi muita coisa mesmo. Chegou algum momento, Dani, tu olhar assim, porque quero reconstruir, vou reconstruir. Mas foram 2 anos e é um trabalho braçal. Chegou algum momento de pensar, cara, não dá, vou ter que desistir porque, cara, não... E nós estamos falando, só fazer um parênteses rápido, de 2 anos de reconstrução do estádio, mas vocês continuaram jogando, vocês jogavam no campo do Primavera. Então tinha tudo isso para organizar em paralelo, além da recuperação. Cara, se eu te falar que esse momento não passou, na minha cabeça não. Eu tinha, não sei se eu devia alguma coisa comigo mesmo ou com o próprio Penharol, porque minha mãe também era Penharol, então, minha falecida mãe, né? Uhum. Então é um amor, assim, que é diferente. Eu nunca me passou na cabeça assim, eu olhava, como todo mundo falava, muitos diziam, agora foi o Penharol. Não. Eu nunca pensei em abandonar, sempre pensava, eu vou fazer, pode demorar 1, 2, 3 anos, talvez não fosse esse ano, mas eu vou atrás. E eu fui atrás, converso com aqui, consegue uma coisa ali, outra ali. O telhado que nós colocamos lá, até quero agradecer, nós temos o meu vice-presidente, o Fabinho, que faz parte da comunidade lá também. Esse cara é fora de série. Em tudo que ele pode ajudar, é tanto como na enxada, como pegar o carro dele. Então nós temos uma equipe boa que comprou a briga, né? E nunca pensei em desistir, cara. Nunca. Até porque se tivesse pensado... Não teria acontecido, porque foi difícil. Não vou te dizer que agora tô olhando como tá. Ontem na resenha eu disse, gente, claro, a gente mente se disser que não entramos no regional para ganhar, porque nosso time é bom, foi montado para ganhar sim. Nós já estamos aí, tu mesmo sabe, sim. Acompanha as redes, nós estamos 2º, 3º regional, nós podíamos ter sido campeão nos 2 passados, por time, podia. Sim. Não deu certo, enfim. Mas no vestiário nós falamos, eu falei, que não foi fácil. Mas o primeiro título que nós tínhamos ontem já era nós estar jogando novamente no nosso estádio. E olhando a sede de vocês, eu particularmente falando, passando ali, acompanhando antes da enchente e pós, tá muito mais bonito hoje do que estava antes. Talvez às vezes é aquela situação que a gente precisa dar um passo para trás para poder dar aquela guinada e melhorar. Isso dá uma cara também nova pro bairro ali, né, como opção de lazer. Se tu olhar ali, é a entrada do bairro, na verdade, né? Mas eu não diria assim... É que nem tu falou, daqui a pouco dá 2 passos para trás para dar um para frente. Mas foi 2 passos difícil. Difícil mesmo, de agora tu dizer assim, tá tudo bonito. Mas foi bem difícil. Preferia... ter ficado do jeito que estava lá. E hoje um pouquinho mais fácil, mas eu acho que hoje só agradecer mesmo, né? Tu passar, olha, eu conheço muita gente no clube, a gente conhece muito jogador. O próprio Cotona é um cara que ajudou nas tintas, entendeu? Um cara que joga no Rude Bar, é um cara que me chama... Nós somos amigos da bola, ele me chama, Dani, como é que tá aí? Meus parabéns. Então isso às vezes motiva tu muito mais do que um próprio título. Sim. Claro, o cara joga para ser campeão, né? Mas é uma coisa que te deixa bem, um bem-estar que foi feito. Eu falo sempre aqui, e com o perdão de ser repetitivo, mas acho que é importante citar que o futebol não é o mais importante de uma comunidade. Quando teve uma pandemia, quando teve as enchentes, o futebol parou. Ele não era prioridade. Mas quando o futebol volta, é o principal sintoma de que por trás tem uma comunidade que se organizou, que está respirando, que está trabalhando com muita dificuldade, como tu relatou, mas que não desiste. Isso fala muito sobre o quanto a nossa região como um todo, isso é um sintoma muito claro do porquê que a nossa região se recuperou, tanto após uma enchente tão feia como a gente teve no 23, 24, as sequenciais que tiveram no meio também, que foram grandes, mas tudo isso em paralelo a montar um time, como tu disseste, nos outros 2 anos, deu na trave. Tinha um time, tem um elenco qualificado, e aí para a gente puxar para o campo desportivo. O que faltou dos outros anos que vocês estão
olhando para esse elenco, que vocês olharam para a montagem desse elenco e pensaram, ó, a gente analisou no ano anterior foi isso, neste ano passado aqui que a gente esbarrou, o que precisava corrigir para esse ano na formatação do elenco ou na forma de jogar, de como vocês encararam a competição? Cara, eu vou te dizer assim, ó, que na verdade nós montamos sempre 2 anos, 2 elencos bons mesmo, podia ter ganhado. Vários times, até o São Luís, Santo Emílio Luciano, joguei com ele, né? Ele disse, Dani, nós queria pegar todo mundo menos o Penharol, porque o time de vocês é bom, é um dos times que é favorito. Mas também eu acho que tu tem que ter um elenco bom, mas também tu tem que ter a sorte de campeão, né? Porque nem sempre ganha o melhor e nem sempre perde o pior. E eu acho que, cara, não era pra ser. Acho que tá tudo escrito, assim como veio a enchente, nós reativamos de novo, quem sabe a hora certa, quem sabe guarda esse ano pra nós, com a volta da sede, já imaginou, né? Seria uma coisa histórica. Sim. Mas também a hora vai chegar. Tudo eu acho que é. Aquele ano 2023, que tu fala em sorte, vocês estavam com o jogo praticamente na mão, né? E no finalzinho foi que vocês perdem pro São Luís, que o São Luís vem a ser campeão aquele ano. Pra tu ver como é que é o futebol. Nós Foi o jogamos... ano que a gente fez a final, é bem verdade. Nós jogamos na fase normal contra o São Luís. Lá no campo deles, o São Luís estava sendo desclassificado. Na fase normal. Uhum. Eles acharam um gol relâmpago do Cachorrão, né? Enfim, tiveram a sorte, faltando 10, 20 segundos. Empataram o jogo com nós. Se classificaram como último colocado. E voltaram a ser campeão. E aí na semifinal, deu nós e eles. Nós ganhamos em casa 2-0 do São Luís. Fomos jogar lá pelo empate. Aos 25, se não me engano, do segundo tempo, nós abrimos o placar 1-0 para nós. Tipo, estaria na final, né? E aí aconteceu ao contrário. Nós tomamos 2 gols relâmpago em 2 minutos e acabamos perdendo os pênaltis. Mas para uma equipe muito bem montada também de São Luís. E como que faz, Dani, para chegar? Porque tu pega, olha o elenco de vocês. Nós temos o Chiquinho, que passou aí foi revelado pelo Inter, passou pelo Palmeiras. Nós temos o Marcelo Pitol, goleiro, que dispensa comentários, é ídolo aí nos clubes por onde passou, jogou no Brasil de Pelotas, jogou no Aimoré, jogou no Caxias. Como que faz para chegar nesses nomes? Porque a gente sabe que a competição tem uma notoriedade, mas no principal, a gente vê no principal Vitor Júnior, a gente vê Fernando Miguel, a gente vê esses caras no principal. Como é que é atrair esses veteranos, esses jogadores que se aposentaram para voltar a jogar? É importante dizer porque tem muitos que já vêm do titulares e quando chegam na idade vão jogar os veteranos. Mas tem acontecido muito nos últimos anos essa questão. Jogadores que nunca disputaram o regional na categoria titulares, ex-profissionais, mas que estão vindo para jogar os veteranos aqui. Cara, muito fácil. O Chiquinho, vou falar do Chiquinho, que é um dos caras mais rodados por aí, né? Um cara, um caráter assim que tu não tem noção. Tanto que quando ele jogou com nós em 2023, que nós conhecemos ele, porque nós temos o Serginho, o Rio Pardinho, nós tínhamos o Colete, Ana, o Silvio Peralta, então estão vários caras que rodaram profissional. Então eu, particularmente, acho muito fácil montar o time Penharol. Vou te dar um exemplo, nós tínhamos 2 jogadores do Serrano que jogaram ano passado e se ofereceram para jogar com nós. Uhum. E aí tu vai dizer assim, estão rasgando dinheiro. Não, porque a minha conversa, primeira limpa é isso que nós temos para te dar, é a tua gasolina, o teu almoço, algo assim, nada de mentir, Zic. Porque Sim. Hoje em dia muito acontece, a ficha depois vamos ver o que vai dar. Cara, não, é sempre justo, falando o que tem, o que não tem e deu, né? Mas voltando ao Chiquinho, esse pessoal aí, o Chico é um cara que chama atenção, por quê? É um cara que jogou em Palmeiras, River, jogou pra fora. Uma simplicidade, um caráter assim que tu não tem noção, cara. O cara é fora de sério. Se ele vê um papel no chão, ele vai lá e junta e diz, vamos deixar o vestiário como os caras largaram pra nós. Não é que a gente é diferente, mas ele tem uma disciplina diferente de enxergar as coisas. Ele podia chegar aqui como, não vou citar nome de jogadores que chegam com Ray-Ban ou, eu sou o cara. Não, ele não é o cara. Ele é o cara mais humilde que existe. E até ano passado, no São Luís, lá tava eu, o Luciano e eles trocando uma ideia, né? Daí o Luciano disse, Dani, vou trazer o Chiquinho pra jogar com nós aqui. O Chiquinho na hora. Uhum. O Dani sabe que eu não abandono. Onde o Penharol tiver, eu sou Penharol. Daí, depois na resenha, eu disse, Chico, cara, não vai ganhar dinheiro, vai ganhar teus pilas, tu sabe que entre nós, né? Sim. Tudo que tu já fez aqui, tá tudo certo. Dani, tu me abriu as portas aqui, tu sabe que eu gosto demais de ti. Ele me convida pra ir na casa dele, né, meu? É um cara, assim, fora de sério. E aí, hoje, montar um time, tu diz, tu vai ter o Chiquinho jogando, tu vai ter um Serginho, um Rio Pardinho. Cara, quem não quer jogar do lado só da boleirada? Querendo Sim. ou não, tu já sabe que é um time, talvez não vai ser campeão? Não, mas já tá no caminho, mas né? isso o campo vai dizer, né? Mas muito mais fácil, né? E é o Tadeco. O Tadeco jogou fora do país, né? Um cara Sim. que também foram atrás dele pra jogar o regional agora. E não, vou com o Penharol. Só que tudo isso tem com o quê, Zic? Eu acho que além do dinheiro, porque nós não temos. A gente vai atrás aqui, os almoços.
a gente dá pra todo mundo, porque eu acho que é o mínimo, né? Quando o cara jogava fora, o cara também gostava de ser bem Sim. tratado, né? A gente faz o rifa, a gente vai atrás, corre atrás, carne, porque tudo se envolve em muita coisa, né? Ontem lá praticamente eu não dormi sábado de noite, saí do campo era 9 horas da noite pra deixar tudo alinhado. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, eu tava no campo. E dá aquele temporal na madrugada? Dá o temporal, praticamente. Aí é carne encomendada, aí é cerveja. Aí eu fui pro jogo, vou jogar, né? Joguei. E depois o cara começa no atrativo de novo. Mas, cara, pra montar o time, eu te dizer assim, ó. Se eu tivesse dinheiro, eu acho que não montava tão fácil. Não, é Boa, realidade, boa. cara. Realidade. Porque, Adorei porque o pessoal, assim, ó, falar em Penharol é um time, tu sabe, da ponte Sim. pra baixo, é vila. Mas os caras falam... Ontem os caras do Linha 32 lá, cara, que me agradeceram pelo como nós recebemos. A gente sempre vai deixar faltando algo. Mas a gente tenta chegar mais perto disso pra não faltar. Entendeu? E Exato. vamos ver se vai dar certo, né, cara? E tu disse que tu tá jogando também. Como é conciliar o organizador, o presidente, o que tá correndo? Porque, como tu disse, tu não dormiu. Mas sabe que tu vai ter que entrar em campo junto com esses craques ali e também não pode desempenhar, não pode ser abaixo, porque a cobrança vai vir em cima de ti que tu é o presidente. Desculpa, eu ia te perguntar, a corneta pega aparelho? Tipo, dentro do campo tu é só o jogador ou eles cuidam na corneta porque é o presidente? Tem a corneta boa, tem a corneta ruim. Mas, cara, é bem tranquilo no vestiário. Até ontem na apresentação nós estamos com o Girino, né? Tem Sim. vários jogadores também que não vieram ainda. Eu sou bem sincero, eu falo, ó, gente, a partir de agora eu sou jogador, pode me xingar, pode mandar. Aqui dentro Pode é uma cobrar. coisa, lá dentro do campo é outra. Mas nunca tive problema com isso, não. Até porque nós pegamos... Os treinadores não são do bairro ali, o Maurício e o Ervilha estão dando uma mão pra nós. A escalação é com eles, eu não me meto. Então, não é o presidente mais 10. Não, isso aí não existe. Não. Até porque ano passado, se eu não me engano, nós tínhamos fechado o Pedrinho. Eu fui ano retrasado. Falei com o Pedrinho, que também é nosso amigo, então Sim. não, isso não existe. Não. Tá, mas aí a questão é o seguinte, dentro das 4 linhas, ali no banco de reserva, é o jogador, não é o presidente. É. Aí tu também pode cornetar como jogador ou tu Não. cuida? Não, daí eu cornetei também, que nem o Serginho, né? Então o presidente não pode xingar o Serginho ou não pode xingar o Chiquinho, não. Lá dentro nós somos tudo igual, né? E não tem essa cobrança, assim, acho que não, ali não E tem muito isso. Uma análise desse campeonato de veterano, porque a gente conversava antes aqui fora do ar, o time de vocês é um time muito bom, tu vem o time da CESP que goleou 4-0 em cima do Ribeirense, que vem com uma galera que tá completa, porque hoje tu tá com que idade, Dani? Eu tô com 48, eu falei Imagina, 49. eu achei que tu era mais novo, inclusive. Porque tu pega essa galera que tá vindo agora, é uma galera que tá se cuidando. É uma galera que tá de alto rendimento. Ano que vem, se não me engano, o Dioguinho fecha 40. Então é uma turma que tá... O veterano tá, cada ano que passa, está se tornando mais forte. Como que tu avalia o campeonato regional de veteranos nesse ano? Porque tu é um cara que já tá jogando veterano há um bom tempo também. Na verdade, tá cada vez mais forte, né? E vamos dizer, dentro de campo e o extra-campo cada vez aumentando mais as propostinhas, né? Claro, Sim. quem tem investe, né? Não é o óbvio. Mas tem vários times bons. Eu acho que esse ano tá muito parelho. Não vai ter times abaixo ali. O que dá pra ver que é times muito bem montados. E, cara, não sei te dizer quem vai ser campeão, porque tá bem nivelado. Acredito eu, até nós estávamos conversando ontem, acredito eu que por o regional 40 anos, dificilmente tu vai achar um cara que tá com 40 anos vai poder jogar uma livre hoje. Mas cara que tá fazendo 40 hoje e poder jogar um veterano, ele vai render muito mais. Sim. É que nem tu falou, tem Dioguinho que tá entrando, daqui a pouco tem um outro lá. Então daí o 40 anos já passa a ser novo. Tu Sim. entendeu? Porque a faixa etária do veterano hoje, tu vai atrás dos de 40, mas tem 45, 44. Mas ainda nivela para quem tá jogando. Mas o pessoal tá se cuidando cada vez mais, investindo cada vez mais e o campeonato tá cada vez mais forte. Eu me recordo o ano que vocês perdem, você citou pro São Luís, tinha 2 jogadores de 38 que podiam inscrever, 38 a 40. E agora isso foi cancelado fora. Porque tinha essa regra que podia, e tanto que é que um dos destaques o destaque aquele ano foi o Mariano e o Paulette, que os dois estavam entre os 38 e 40 anos. Eu acho que não, Zico. Eu acho que não podia nenhum abaixo no regional, acho. Sim, no regional tinha essa regra. Será que não era em Venâncio? Não, o regional tinha Foi? essa regra, foi essa regra aí. Até abaixo, 2 abaixo dos 40. Eu não lembro assim direito. Eu sei que nós não mas tinha... mas eles cortaram isso fora para tentar dar uma equalizada, porque estavam entrando caras muito porque fortes. é muito novo, na verdade, Sim. né? Que nem tu vai analisar, eu acho que o Serginho Almeida, quantos anos o Sérgio tem? 50? Por aí? Claro, é um cara que corre, se prepara. Se cuida. Mas já tu baixar pra 37 hoje já desnivela bastante, Tu pega, né? tu tá 48, tu correu atrás de um guri de 37 hoje. É difícil, né? É difícil. Se o guri for eu, não.
Não? Só pra dizer. Mas eu acho que... Nós estávamos falando até ontem. O veterano está com 12. 12 hoje, times, assim. de 9 foi a 12 e na Série A tem... Tem 19. Manteve os 19. Eu acredito que ano que vem vai emparelhar as coisas. Eu acho que o veterano vem com mais 3 ou 4 clubes aí para participar. Porque é um campeonato muito bom. Além de ser já uma idade que tu já tá com experiência, tu já tem a idade do respeito com todo mundo. Eu já fui guri, já joguei, já chutei, já vibrei, mas muda muito. Hoje em dia tu vai no veterano aí ontem lá, que nem no jogo do Linha 32, cara, ou o cara que já jogou com nós, ou o cara que tu viu em outro campeonato, contra, ou já foi campeão, o Teta ficou com nós lá, o irmão do Daia, até 5 horas da tarde. Sabe, é aquela resenha boa, é aquele respeito, então acho que o veterano só vai crescer. E sobre isso, teve uma discussão no início do campeonato regional sobre talvez mudar o campeonato de veterano para domingos à tarde, para sábados à tarde, para tentar às vezes fazer alguma coisa diferente, porque havia assim, uma reclamação que domingo de manhã ficava pesado, ficava ruim, comprometia. Qual é que é o teu pensamento? O que é o melhor? O veterano se manter do jeito que está aqui ou jogar aos sábados à tarde também? Como é que tu vê essa questão aí do veterano? Cara, eu acho assim, ó, como sendo veterano, tem o lado... dinheiros, vamos supor, de gastos, almoço, sai pra fora, tudo é gastos, né, na verdade, hoje. Sim. Né? Mas eu acho que no sábado, minha opinião, se fosse dar a reunião e eles, vamos trocar, eu não ia querer. Ou talvez ia dizer, nós não vamos participar. Por quê? Porque hoje tu competir com os clubes, se tu pegar o time de Lajeado hoje, nós praticamente temos 10, 11 jogadores que jogam nos clubes. E aí como é que tu vai montar? Os caras daqui a pouco não vão querer participar do veterano por ter dado a palavra lá no clube, ganhado um título, alguma coisa. Então, eu acho que no domingo de meio-dia fica uma coisa sadia. Tu vai lá com a família, tu leva a tua esposa, tu leva o filho, entendeu? Tu joga em casa, depois tu vai conhecer outra cidade. Eu acho que aos domingos fica de bom tamanho. Pode aproveitar a tarde, daqui a pouco, quando tu vai visitar também, né? Almoça já tá na cidade, né? Vai pra... E Dani, até onde, olhando até pra gente se encaminhar aqui da nossa conversa, até onde que esse time do Peñarol vai chegar nesse regional? Porque são 3, vocês ainda têm mais 5 partidas na fase classificatória, estrearam agora ontem com esse empate com o Cruzeiro de Linha 32. Até onde que esse time do Peñarol vai chegar nesse regional, que a gente vai poder ver o Peñarol? Tomara que até a final, né, com a taça. Mas dizer assim, o cara não sabe, que nem todo mundo sabe, é um campeonato muito difícil, cada vez está mais difícil, né? Mas também não vamos ficar naquela resenha que, entramos para participar por causa do campo, isso não é desculpa, não. O Peñarol entrou para ganhar. O time foi montado para ganhar, respeitando todo mundo, mas o time foi montado para talvez encerrar com a coroa de ouro dentro do nosso campo. Até ontem tivemos um jogo com o Linha 32, muito parelho o time do Linha 32, time bom, vai enganar muita gente que estão achando de salto alto. Se ganha dentro das 4 linhas, não é no papel, mas o Peñarol foi montado para ganhar. E nós começamos a nossa conversa falando sobre reconstrução, e eu fecho ela falando sobre reconstrução. Olhando para o campo agora, ali, 2 anos de muito trabalho. O que tem para ser feito ainda no campo ali? Ou está praticamente zerado agora? É só levantar as pernas por cima e tirar umas férias? Não, Zique. Agora a gente olha com outros olhos, né? Tudo foi difícil até ali. Até durante a semana nós terminamos de colocar a tela. Agora vamos colocar a tela no restante do campo, né? Mas a gente tem uns planejamento ali de fazer um muro em cima do campo ali pra rádio, quando chegar, ficar bem acomodado, tem uma visão muito boa ali. A gente quer fazer um vestiário pros vice, porque a enchente levou, até nós usamos o vestiário reserva, né? Que é subterrâneo, porque nós tínhamos na entrada do campo, mas a enchente levou. E tudo isso é gastos, né? Hoje tu pegar um tijolo, um saco de cimento para uma comunidade que ficou fechada há 2 anos e que tu não tem de onde tirar. Sim. Entendeu? Sim. A prefeitura hoje ajuda muito pouco. Eu vou falar a verdade, porque eu acho que no esporte teria que ter olhos diferentes. Porque a gente vê, talvez, muita gente usando droga ou coisa por não ter um campinho de futebol para jogar bola. Exatamente. Nós, como bairro... A sede de vocês fica aberta durante a semana para os moradores poderem utilizar. Cara, nós temos uma coisa que nós fazia tempo atrás e não funcionou. E hoje nós pensamos com outros olhares. Até porque hoje muita gente respeita todo mundo, sabe? Nos bairros mudou bastante. Tempos atrás, nós tentávamos fechar o portão grande e não deixar ninguém usar. Isso era... Aí deixava um banheiro aberto, a gurizada ia lá, quebrava um cano. Hoje o Peñarol é aberto para todo mundo jogar. O pessoal vai lá, joga, fecha o portão, vão embora. E não estraga, vamos falar bem sincero. Às vezes a gente também faz achando, os caras vão ali, vão mexer. Não vão. Isso é muito do preconceito, ou tu acha que vão fazer. O nosso campo fica aberto para todo mundo. Hoje eles não mexem numa lâmpada lá.
sabe? É uma coisa que, pra mim, é muito satisfatório, porque de repente tu botou 4 lâmpadas lá, chegou no campo, roubaram aqui. É chato, né? Então nós deixamos aberto. O pessoal que mora, tem os moradores da frente ali, todo mundo cuida pra nós. Então, o campo tá ali pra usar, é do bairro, né? É do bairro o campo. E a Série A? Pá, Força Livre. aí é difícil. Aí tem que ter capim no bolso, né, cara? Dani, obrigado por ter vindo aí. Eu sei que teu tempo tá corrido também, mas obrigado por falar e muito bacana contar sobre essa reconstrução. Acho que é importante para mostrar que a importância que é ter um clube pulsando num bairro, ter um clube que conseguiu que, apesar de todas as dificuldades, voltou, enquanto que a gente sabe que tem clubes aí que têm estruturas fantásticas e que estão parados. Estão parados por falta de liderança, por falta às vezes, de liderança às vezes até porque não querer se envolver em competição. E vocês dão um exemplo disso aí, 2 anos, mesmo com todas as adversidades, continuaram jogando, agora está tudo reestruturado, estão ali, então vocês estão de parabéns e obrigado. A gente te chamou aqui para contar um pouco sobre esse fato aí da reconstrução, para servir de exemplo aí para a comunidade. Obrigado pela participação. Obrigado, Zic. Obrigado aí vocês aí da Jornal A Hora, tá sempre, né, no futebol aí, por ceder o espaço, nós contar um pouquinho a nossa história ali, que às vezes até é legal, né, o cara contar tudo que acontece nos bastidores, né, as pessoas passam, não sabem o que está sendo feito, tá abandonado, tá lá, e dizer que enquanto eu, Dani, estiver na frente do Peñarol, todo mundo sabe no futebol aí, a gente conversa, o pessoal são tudo meus amigos, a gente joga contra, a favor, muitos vêm ali por causa de mim, dizer que enquanto eu estiver na frente do Peñarol, todos serão bem recebidos na nossa casa lá e, se Deus quiser, vamos levar adiante por um bom tempo ainda ali. Com certeza. Vida longa ao Peñarol e sucesso aí, como tu bem disseste. É bom às vezes mostrar. E aqui o Dani não é só o CPF, é o líder de um projeto. Tem muita gente que tu citou que ajudou, teve muitas mãos que trabalharam nessa reconstrução. Mas é bom até pra gente mostrar pra audiência que existem rostos, mãos calejadas por trás dessas histórias de reconstrução, como disse o Zico. Parabéns pelo trabalho e sucesso na jornada. Queria só deixar uma palhinha, Claro. Queria agradecer muito ao meu genro também, a minha filha, que o Zico eu acho que já conhece, é fanática do Peñarol. E é uma das pessoas também que não deixa eu desistir, sempre comigo, sempre ajudando. Então, isso torna a família sempre fazendo o bem pros outros, né? Claro, a gente gosta, ama futebol. Mas é uma coisa que também te dá um algo a mais, um empurrão, vai dar certo. E são 2 pessoas, tirando os outros que me ajudaram também, são 2 pessoas, meu genro e minha filha, que sempre estão com o Peñarol ali, gostam do Peñarol, acertando, errando, mas nós vamos seguir em frente. Bacana. Perfeito, sucesso. A gente volta na sequência aqui para trazer o rescaldo de todos os resultados desta rodada deste fim de semana. Agradecer o Daniel Giovanello do Peñarol aqui de Lajeado, que disputa a categoria veteranos do Campeonato Regional. E de volta estamos, eu, Joilson Pereira e Zic Naitsky, para trazer agora sim o rescaldo dos resultados deste fim de semana. Teve rodada no veterano, teve rodada dos aspirantes e também dos titulares. Uma rodada repleta em que a gente, vou falar aqui, ó, tá aqui pra você, quebramos a maldição do 0-0 aqui nas nossas transmissões, fizemos 2 jogaços nas 2 primeiras rodadas, mas que por uma fortuita coincidência do destino terminaram em 0-0, e agora a gente teve a narração do primeiro gol aqui, tá tirada a zica. Amém. Agora daqui pra Amém é Xé Shalom, daqui pra frente que venham muitos e muitos gols nas nossas transmissões. Zica. Vamos começar, Joilson, com a categoria de veterano que a gente falou com o Dani há pouco aqui, ele do Peñarol. Peñarol que empatou em 1-1 com o Cruzeiro de linha 32. Outro empate, o Sérpica da Flor, que estreou em competições do Regional, ele empatou em 0-0 com o Cruzeiro de Santa Cruz do Sul. O Flamengo de Santa Cruz do Sul perdeu em casa para o Projeto Guarani por 2-1. O 5 de junho de Boqueirão do Leão aplicou 4-3 no Concórdia de Roca Salles. Pensa num jogão. O Ribeirense de Teutônia perdeu para a CESP por 4-0, a CESP de Venâncio Aires. Olho nesse time da CESP. Rudibar venceu o Floriano por 2-1, olho nesses 2 times. Eu ia dizer, aqui é clássico do Vale, é Exato. só em Bom Retiro do Sul, mas é um classicaço. Como eu não gosto de ficar em cima do muro, tá? Pelo que eu vi no papel, Rudibar, Floriano, a CESP e Peñarol, se não se pegarem antes, os 4 serão semifinalistas. Dito e feito, podem me cobrar depois. Vamos para a categoria aspirante, tá? Aspirante, nós tivemos algumas goleadas. E para variar, o jogo que a gente transmite no principal, no aspirante, tá pouco gol também. No aspirante, então, o Estudiantes venceu o Serrano por 1-0. Tu não viu o gol, João, tu chegou depois. Eu vi. É verdade. Um golaço, diga-se de passagem. Minuano e Gaúcho Progresso empataram em 1-1. Brasil venceu o Poço das Antas por 1-0. O Imigrante venceu o 11 Amigos por 2-0. Boa Vistense fez 2-1 no Gaúcho Teutônia. Temos também aí a vitória acachapante do Juventude de Guaporé em cima do Cruzeiro por 4-0.
E o Inter venceu o Nova Berlim por 6-0. Com isso, a classificação do aspirante tem duas equipes com 100% de aproveitamento. Juventude Guaporé e Estudiantes, com 9 pontos. O Brasil é o terceiro com 7. Serrano, Internacional e Imigrante tem 6. Juventude Westfália, Boavistense, Canabarrense e Taquarense com 3. Poço das Antas, Minuano e Tiradentes com 2. São Luís, Nova Berlim, 11 Amigos, Gaúcho de Progresso e Cruzeiro com 1. O Gaúcho de Teutônia ainda não pontuou essa situação do aspirante. E ontem, com o que eu vi, tá? Serrano e Estudiantes. Também, se não vierem a se pegar antes por conta dos confrontos da categoria Dos principal, cruzamentos, os né? cruzamentos, tem tudo para brigarem pela parte de cima da tabela, tá? Tem tudo para se chegarem ali pelo menos entre os 4 melhores do campeonato. Os dois times dos aspirantes muito fortes ali, pelo que a gente acompanhou em loco lá em Conventos, realmente muito forte as duas equipes. Jogadores como o Josué Almeida, o Gu, o William Damasio da equipe que era do Serrano, agora está no Estudiantes. O Gu do Serrano são jogadores que, com todo o respeito, tá? Estão perdendo tempo na categoria aspirante. Eles deveriam jogar a categoria principal sobrando. Só que a gente entende dos investimentos, a gente entende que eles querem jogar e no aspirante isso permite. Categoria principal. O Gaúcho de Progresso venceu o Minuano por 5-3. Olha só o Gaúcho de Progresso. O ano passado o campeonato inteiro não fez a pontuação que tem agora nesse ano. Pois é. O ano passado, em 6 jogos, a equipe não somou a pontuação, só teve 3 pontos. Caiu fora na primeira fase. Agora com 6, está praticamente classificado já para as oitavas de final. O Serrano venceu o Estudiantes por 1-0, o jogo que a gente transmitiu. A gente já vai falar mais sobre esse jogo. O Juventude Guaporé venceu o Cruzeiro por 2-0. Triste o Cruzeiro que volta para o campeonato depois de ano parado. Só pegou pedreira até agora, né? E a exemplo do que a gente falou com o pessoal do Penharol, também teve a sede afetada e não foi só nas de 2023 e 2024. Nesse ano foi afetado pelas enchentes de algumas semanas atrás. Exato, e o Cruzeiro ele perdeu para os 3 campeões regionais. Sim. Perdeu para o Brasil na estreia, 1-0. Perdeu para o Juventude da Berlim em Westfália por 1-0 e perdeu agora para o Juventude do Guaporé, então, por 2-0. O Cruzeiro que só pegou o campeão até o momento. Chaveamento difícil do Cruzeiro. O Poço das Antas perdeu para o Brasil por 3-1. O Imigrante venceu o 11 Amigos por 3-0. O 11 Amigos ainda também não venceu no campeonato. 2 jogos, 2 derrotas. O Internacional venceu o Nova Berlim por 2-1. E o Boavistense venceu o Gaúcho Teutônia por 1-0. Como é que está a classificação, Joilson? O Brasil lidera com 9 pontos. Juventude Guaporé e Gaúcho Progresso com 6. Serrano e Imigrante tem 5. Tiradentes, São Luís, Boavistense, Juventude Westfália, Estudiantes, Poço das Antas e Internacional tem 4. Nova Berlim e Minuano tem 3. Gaúcho Teutônia, Canabarrense e Taquarense 1. 11 Amigos e Cruzeiro 0. Essa aqui é uma tabela minha, tá? Na tabela oficial deve ter alguma alteração na ordem de classificação por conta da disciplina. Aqui é somente a... Sim, só para botar em que faixa está no campeonato. Exatamente. Aqui é a pontuação apenas, não tem a disciplina. Isso aí a gente atualiza na edição do fim de semana do digital e do impresso. Mas sobre a rodada de ontem, alguns pontos a serem destacados. Serrano e Estudiantes. O Estudiantes não encontrou a mão ainda no campeonato. O Legume não encontrou a mão no time do Estudiantes ainda. Montou um time um pouquinho diferente do que a gente viu contra o São Luís e, para mim, ele acerta e erra ao mesmo tempo durante a partida. O Luiz Gustavo ele não serve como um jogador de extrema. Foi testado boa parte, a gente até criticou porque ele não estava atuando bem e achamos que ele seria uma das primeiras opções para sair e nisso acho que ele acertou, porque a melhor chance criou a partir do momento em que ele tira os dois, o centroavante e o ponta-direita, bota o Luiz Gustavo centralizado e aí criam-se as jogadas em que ele conseguiu quase fazer o gol. Fica mais fácil do lado de fora a gente olhar do que está lá dentro, né? Não, com a pressão em cima por resultado, a gente... Mas para mim, o esquema tático do Estudiantes, ele se assemelha muito ao esquema tático do Serrano, com 4 jogadores na frente, 2 extremas. Entrou muito bem o Leozinho ontem. Entrou muito bem. Eu jogaria com o Leozinho num lado, o Matheus Colombo do outro lado, o Luiz Gustavo de centroavante e o Beto Cachoeira atrás do Luiz Gustavo, que é o que o Serrano faz, que joga com o Didi de um lado para voltar para ajudar a marcar. Agora o outro extrema do lado... Que corre o Didi também, vou te dizendo, parece que tem 2 pulmão, bicho. O Nikito na outra ponta, com o Diego Costa e o Rondinelli. Joga assim, com 4 e 2 jogadores mais na marcação. 2 na marcação e esse bloco compacta na fase de ataque para aproximar o Rondinelli. E o Nikito desce até o meio campo para ajudar a marcar. O Didi também.
o Rondinelli desce, ele não marca, mas cerca para poder armar com o Diego Costa. Acho que essa é a formatação ideal da equipe do Estudiantes. Tanto que no final a gente chamou a atenção que o Diego Costa estava voltando quase como eu tanto critiquei na Copa, estava voltando lá com os volantes para poder recomeçar as jogadas de contra-ataque. Aí numa outra situação já estava ganhando, precisava manter o resultado ali. O Leozinho, para mim, não pode ser banco nesse time dos Estudiantes. Não pode ser banco. Ele entrou ontem, deu uma nova carta, tanto que é que depois que entra, o Estudiantes cria as melhores oportunidades, cresce na partida. Eu acho que o Estudiantes, para conseguir ter uma sequência e uma classificação, acho que passa por ali. Não pode jogar o Luiz Gustavo na de extrema. Ele tem que ser um 9 e o Beto não pode ser um 9. Ele é o cara criativo, é o cara que pensa, é o cara da qualidade. Ele tem que jogar... Ele tem um passo diferente, não adianta. Ele é o diferente do time do Estudiantes. Eu acho que para mim é essa a leitura que eu faço do jogo de ontem. Do restante, as duas equipes muito parecidas. Defensivamente, os dois laterais muito bons. O Zica, que foi eleito o craque do jogo ontem, jogou muita bola, mas do lado do Estudiantes também, o lateral direito também o lateral esquerdo também foi muito bem da partida ontem. Então... São duas equipes que vão chegar, vão incomodar. É bacana os dois elencos. E muito, muito fortes também defensivamente, né? Exato. A gente já fez esse elogio, apesar de ter perdido ontem, o Estudiantes é muito forte. A dupla de zaga é incrível o que o faz. O Yuri Braga e o Léo Gaúcho estão sintonizados para nunca terem jogado juntos. É o terceiro jogo que fazem juntos, tá bem afinado. Exato. Então, o que acontece? E a partir dessa rodada, a gente já começa a ter um desenho do que pode ser esse campeonato regional, tá? O Estudiantes tem 4 pontos somados. Uma vitória, um empate e uma derrota. E me preocupa, tá? Porque a sequência do Estudiantes no campeonato regional é uma sequência difícil. Tem um confronto que, para mim, é um confronto direto contra a equipe do Imigrante de Nova Brécia. E aí enfrenta o Boavistense e o Gaúcho Teutônia. O próprio Gaúcho de Teutônia, Joilson, é um clube que só tem um ponto. Claro, só tem 2 jogos, né? Folgou na rodada passada. Mas o Gaúcho de Teutônia, pelo elenco que tem, se esperava mais. O time do Gaúcho de Teutônia, que agora, claro, tem o Nova Berlim, tem 11 amigos. Quer dizer, o Nova Berlim e o São Luís. A tendência é de somar 6 pontos nesses 2 jogos. A tendência, tá? Mas o time dos Estudiantes tem esses confrontos difíceis. O próprio Cruzeiro, vamos ver a sequência do Cruzeiro aqui, que a gente falou bastante. O Cruzeiro que perdeu os 3 jogos aí da categoria principal. O Cruzeiro que tem folga agora na 4ª rodada. Depois pega na 5ª rodada o Gaúcho em Progresso, que vem com essa vitória em cima do Minuano. Aí o Cruzeiro joga contra a equipe do Canabarrense em casa. E na última rodada, o Cruzeiro joga contra o Minuano em Canos do Vale. Ou seja, o Cruzeiro ainda consegue. Sim. Passou os campeões regionais, tido como os favoritos para chegar. Sim. Agora, a equipe do Cruzeiro tem chance de pontuar e tem chance de buscar ainda a briga pela taça. O Nova Berlim enfrenta o Taquariense na 5ª rodada. O Nova Berlim que tem um confronto contra o Gaúcho Teutônia. E na última rodada... O Nova Berlim, ele pega vamos pegar aqui a tabela, o Nova Berlim, ele tá de folga na última rodada, ele joga na 6ª rodada aqui. O Nova Berlim joga na 6ª rodada contra a equipe do Poço das Antas. Pega o Taquariense e o Poço na sequência. A situação do Pimbe, ele tem que torcer para que as equipes que estão mais abaixo da tabela não venham a pontuar. Porque para mim, pela sequência, o time do Nova Berlim é um time que vai ser eliminado da competição. É o que tem a vida mais difícil, assim, nesse prognóstico aí Exato. E obviamente, que a gente está falando aqui é projeção pelo que vem apresentando. Como foi lá e ganhou da equipe do Boavistense fora de casa, pode vir a ganhar. Total. E daí o 11 amigos... Vamos para o 11 amigos também? O 11 amigos tem o Gaúcho de Progresso na 6ª rodada. O 11 amigos na 7ª rodada joga contra o Canabarrense, o clássico ali. E tem ainda o 11 amigos, ele tem um confronto contra a equipe do Serrano de Encantado. São os 3 jogos que o 11 amigos tem. Não, tem mais um porque ele jogou só 2 jogos, que agora nessa 4ª rodada pega o Juventude Westfália. Então tem 2 clássicos, contra o Juventude e contra o Canabarrense. Também não é uma vida fácil do 11 amigos de Poço das Antas, mas é essa situação, o campeonato começa a se desenhar. 4ª rodada, Joilson, agora neste fim de semana. Tiradentes e Taquarense, jogo que nós iremos transmitir. É direto de Nova Brécia, Tiradentes e Taquarense se enfrentam. Confronto aí que também nos últimos anos virou um clássico regional, porque... Entre ano e sai ano, os 2 clubes eles se enfrentam. É o atual campeão contra um forte postulante ao título, que é o Tiradentes, e recebe o Taquariense em casa. E certamente vai ser um grande confronto. E o que a gente olha na tabela, vê o Taquariense na 17ª ali, colocação. Claro que varia alguma coisa ali, pode ser pelos critérios de desempate da disciplina. Mas o Taquariense que teve 2 jogos e
um empate apenas. E uma derrota. Um empate pro derrota. Teutônia e a derrota pro Estudiantes, Então, tá dentro do... Do espectro normal dos acontecimentos, e é um time que, que se reformulou, perdeu grandes peças. A gente falou de um agora no Estudiantes, o Yuri Braga. Ontem no Serrano jogou também uma outra peça, campeão regional, Yuri Negão. Quem mais saiu ali? O Taylor vai ser um encontro com o ex-clube, né? O Taylor, que eu não sei como é que tá a condição física dele, estava se recuperando de lesão, mas jogou pelo Taquarense, foi campeão pelo Taquarense e agora está no Tiradentes. Então tem muita história nesse confronto aqui. A gente vai estar muito feliz de poder contar mais essa história no domingo, lá direto de Nova Brécia. E também teremos o Juventude de Guaporé recebendo o Canabarrense. Baita jogo também. Baita jogo. 11 amigos, como o Zic já falou, contra o Juventude da Westfália, um clássico micro-regional. E o São Luís recebe o Imigrante de Nova Brécia, o Imigrante do Marrom, que deu uma guinada importante aí, né? Conseguiu uma vitória com muita qualidade, com muita propriedade, digamos assim, e tá, para um time que foi montado às pressas, está surpreendendo, né? Exatamente. Porque não era um time que sabia que estava buscando. A gente conversou com o pessoal quando fizemos no primeiro semestre jogos em Nova Brécia, conversamos com os dirigentes, sim, existia o desejo, mas não se tinha aquela estruturação toda formada. O Marrom, que é o técnico, o Lisandro Lourenço, organizou praticamente o time do Serrano, junto com o Arley Heffliger e com os demais dirigentes, mas por um desacerto interno ele acabou saindo e às pressas foi montado esse elenco, então, que está fazendo estrago. Exatamente, então a gente fica de olho nisso aí. Outros jogos, o São Luís joga contra o Imigrante de Nova Brécia, em Venâncio Aires. Em Boa Vista do Sul, Boa Vistense e Estudiantes. Em Poço das Antas, o 11 Amigos recebe o Juventude de Westfália. Em Guaporé, Juventude de Guaporé e Canabarrense. Em Teutônia, Gaúcho Teutônia contra o Nova Berlim. E no bairro São Caetano, em Arroio do Meio. Mudou a sede. No bairro São Caetano, em Arroio do Meio, o Internacional de Lajeado recebe o Poço das Antas. Por quê, Joilson? Agora eu só quero deixar explicado isso aqui. Tem algumas praças de esportes na nossa região que elas estão em ambientes mais públicos, com praças. Então, pensando na renda, pensando também em ter um espaço melhor de atendimento ao público, e o fato de Arroio do Meio não ter uma praça de esportes, o Internacional optou por levar o jogo para Arroio do Meio. Tem, é claro, tu pega o Emerson Neves, está no plantel, está ajudando a montar o elenco aqui, o Paulinho Araújo, quando esteve aqui conosco, falou isso aí. Então, eu vou te dizer, um acerto. Quer dizer, uma tentativa. Sim, porque eles querem tentar acertar. Já que não há o Conservas lá, o bairro Conservas, eles não tem mais o campo, a estrutura, o Internacional. Então, não é uma questão de querer, não tem mais o campo. Não tem mais o campo, não tem mais a estrutura. Então vão levar para a sede lá do 7 de setembro em Arroio do Meio. Jogava aqui no Montanha. No campo do Montanha. Que tem uma praça ao lado, ou seja, então muitas pessoas, o Paulinho relatou para nós, que muitas pessoas assistiam, levavam suas cadeiras e se assistiam da praça o jogo. Sim. Porque daí teria que fazer que nem foi o Imigrante de Estrela, lá próximo da tua casa, inclusive quando jogaram o regional, eles botaram uma lona ao redor de todo o campo. Pra galera não da rua não assistir a partida. Sim, porque é um local público aberto, então tinha que criar O que aconteceria com o Cruzeiro se o Cruzeiro estivesse jogando no regional? Exatamente, que é ali na área central da cidade. Então acho que também concordo com o Zico, que acerta na tentativa. Não sei se vai dar certo, se vai responder ao que a diretoria espera de público e tudo mais, mas é fato que é uma possibilidade de renda para os clubes e não pode ser desprezível isso de maneira alguma para estruturar dentro dessa formatação. Pois bem, essa é a rodada de número 4 que a gente acompanha. Então, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vir com a gente. Com imagens, nós vamos estar direto da Brécia, nossa querida Nova Brécia, para acompanhar Tiradentes e Taquariense, assim como acompanhamos a segunda rodada. Aqui também, no A Hora Esportes, a gente tem feito o acompanhamento dos jogos do Lajadense. Para você que quer acompanhar, a fase não está das melhores, é bem verdade, mas a gente segue acreditando e torcendo muito pelo Lajadense. A gente transmite também na plataforma do A Hora Esportes. E vem com a gente em nome de Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Seu desenvolvimento impulsiona a nossa história. Loja Sertel, campanha Sorte é Ser Sertel. Concorra um Fiat Pulse e uma moto Honda CG 0 km na compra dos produtos e serviços Sertel. E tem mais, 5 sorteios de R$15 mil em produtos. Betiolo Imóveis, pensou em comprar, vender ou alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Eminer Saúde Inteligente. Dor no joelho ou dificuldade para treinar? Na Eminer tem avaliação funcional e tratamento especializado para preservar o seu movimento. Girando Sol, cuidamos de cada momento do seu dia. Univale, sede de atender bem.
Móveis União Planejados, há 30 anos entregando o melhor em móveis planejados. Contate e já siga nas redes sociais, lá tem os contatos também na bio, @Móveis União Planejados. Arena Esportes e Lazer, espaço para o seu evento. Arena Esportes e Lazer, na Avenida Amazonas 2549, no Universitário. Contato através do Instagram, Arena Esportes e Lazer, ou no telefone 519-8011-2793. Altec Oficina Multimarcas, seu carro merece o melhor cuidado. Na Altec Oficina Multimarcas você conta com manutenção preventiva e corretiva, revisão, troca de óleo, suspensão, freios, diagnóstico e muito mais. Há mais de 12 anos no mercado, cuidando do seu veículo e cuidando de você, os nossos parceiros que anunciam nas plataformas do Grupo A Hora o nosso esporte amador. A gente volta no domingo, eu e Zic estaremos lá acompanhados da sua audiência. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente. Bora.